Olá amigos, eu sou o Delmo Soares do Guarujá e mais uma vez estamos aqui no nosso canal Reflexo da Luz. E compartilhando a nossa live de hoje, nós temos uma história do vaso que achava que não tinha serventia. Bora pro vídeo? Agora sim, tentativa número 2. Um alienígena acabou entrando aqui no telefone, no Face, no WhatsApp, no Messenger, apareceu um negócio estranho, meteu o dedão lá e apagou tudo. Então eu peço desculpa pela minha falta de habilidade tecnológica. Bom dia, meus irmãos, mais uma vez que possamos estar nessa manhã, nesse domingão. Domingão? Tô com pressa, né? Muita pressa de ser domingão, não sei porquê. Sabadão, né? Antigamente tinha, no sabadão tinha no rádio, né? Aquelas melhores da semana, a pessoa ficava curtindo, né? Enquanto não acabava, a pessoa não levantava, né? Aquelas musiquinhas para lembrar lá as coisas boas da vida, as paqueras de antigamente, né? E agora nós temos o Sabadão do Amor Fraterno, das 7h45 até as 8h15, né? Que nós possamos mais uma vez estarmos já nos preparando para um dia abençoado, maravilhoso, cheio de oportunidades e esperança. Que possamos jamais perder a esperança. A esperança que daqui a pouquinho alguém vai colocar o dedinho lá e pá, aparecer. Mas se não aparecer não tem um problema. A gente sabe que às vezes a gente tem um pouco mais de cansaço físico, uma necessidade de um repouso maior. Nós temos que respeitar os nossos limites. Mas com certeza mais tarde, durante o dia inteiro, esse vídeo vai estar disponível e as pessoas vão assistindo, né? Joaquim, por enquanto eu não estou vendo ninguém aqui, mas mesmo assim vamos ser persistentes e dar o nosso bom dia para quem estiver e para quem vai assistir ao nosso Evangelho, o Evangelho de Jesus. Bom dia, grandes amigos. Alguns ainda estão no seu repouso que a vida obriga e necessita. Que Deus nos ilumine hoje para mais um dia de glória, de paz e compreensão, e que todos os nossos atos sejam dirigidos e para Jesus, em prol de Jesus, aos semelhantes que precisam do nosso aperto de mão. Deus nos abençoe. Um bom dia a todos. Vamos então prosseguindo, né? Com a nossa rotina, que na verdade é uma alegria estarmos aqui diariamente, salvo raríssimas exceções, como o temporal que teve esses dias aí, que não tinha como sair de casa, né? Mas aqui estamos mais uma vez felizes por estarmos servindo de instrumento do amor, da paz, da palavra amiga, e que a gente consiga fazer isso de nossas vidas uma rotina saudável e agradável, de fazer o bem sem olhar a quem, de fazer o nosso melhor, independente de que você tenha ou não tenha um retorno assim como você gostaria, porque a gente às vezes fica fazendo as coisas, fica esperando que alguém reconheça, fica esperando que alguém olhe para você e fale: poxa, fulano, olha só, que legal. E às vezes você passa a sua vida e desiste de fazer as coisas, porque você não consegue aquele reconhecimento que você desejava. Mas isso tudo nós sabemos que é interessante, mas na verdade é uma grande vaidade, né? Porque a vaidade é não é um sentimento, e sim podemos dizer até mesmo um pequeno engano, né, da nossa parte, se nós levarmos muito para o lado pessoal no tocante à religiosidade. Nós temos que entender que quando você está fazendo alguma obra ou alguma atividade de caridade, de amor, de religião, você não pode jamais usar você como sendo o cara que está fazendo aquilo, que você precisa ser aplaudido, que você precisa ser o melhor, nada disso. Nós somos instrumentos utilizados por Deus, por Jesus, por espíritos amigos, para que a gente possa fazer alguma coisa de bom. Nós somos os porta-vozes, nós somos, vamos dizer assim, a caixinha de rádio que a gente vira o botão e transmite aquilo que já vem da parte espiritual.
Isso é um pouco da mediunidade, um conceito assim bem simples para entendermos que é mediunidade. E a vaidade às vezes acaba atrapalhando muitos feitos que podem realmente fazer a diferença na vida, principalmente de quem está fazendo e não na do próximo, né? Mas falando de vaso, né? Eu lembrei da historinha que eu estava olhando ontem para contar hoje. Nós vamos contar aquela historinha bem antiga e talvez alguém até conheça, mas vamos relembrar. Uma jovem senhora camponesa, ela tinha que buscar água ali no sopé do monte todo dia. E ela passava por um caminho muito estreitinho e ela levava lá aquele pauzinho pendurado, né? Com um vaso de cada lado. Ela descia com os vasos vazios, enchia de água e voltava todo dia pelo mesmo caminho, aquela mesma trilhazinha, aquela picadinha, né? Com os vasos. Sempre fazendo esse trabalho, todo dia, todo dia, todo dia. E como a historinha, claro, né? Os vasos tinham personalidade. E um dia, um vaso percebeu que estava trincado, que a água que a mulher colocava nele, que a senhora colocava nele, quando chegava lá no destino, só tinha metade do vaso. Então ele ficou muito chateado com isso, ficou muito triste. E começou a conversar com o vaso que estava inteirinho, né? E falava assim: eu acho que eu não vou conseguir mais fazer essa tarefa não. Eu estou dando prejuízo, eu não estou conseguindo trazer toda a água que ela coloca dentro de mim até lá embaixo, para trazer até aqui. Eu trago só metade. E ela traz, me usa à toa. Ela me carrega à toa. Chega aqui, você está com o vaso cheio e eu estou pela metade. Vem derramando pelo caminho. Eu vou conversar com a moça, o vaso falando para o outro, né? E vou pedir para que ela me deixe de canto, me deixe de lado, me deixe lá. E que procure um vaso melhor, um vaso mais inteiro, que não vá dar esse trabalho à toa para ela. E o vaso tomou coragem, né? É uma história, gente. E o vaso chegou na moça e falou: olha, senhora, eu sei que você trabalha comigo já há tantos anos que eu estou aqui com a senhora, mas eu estou percebendo que eu não sirvo mais para o trabalho. Faz muito tempo que eu tenho um rachadinho aqui e a água chega pela metade. Eu acho que a senhora já percebeu ou não? E ela olhou para o vaso e falou: vem cá, vamos descer lá no sopé da montanha que eu vou te mostrar um negócio. Olha, desde o primeiro dia que eu peguei você e o outro, eu já sabia que você tinha essa rachadurazinha, essa trincazinha, e que a água ia pingando no caminho. Eu já te conheço, mas eu vou te mostrar o negócio. E começou a refazer o caminho para subir, e olhava: tá vendo esse lado aqui que você, é sempre por aqui você passa, eu te carrego? Aqui, ó, as suas gotas de água diariamente fertilizaram todo o caminho, e olha quantas flores tem no caminho inteirinho por onde você passou. E do outro lado, o vaso perfeito que você achar que é perfeito, que não tem nenhum furinho, olha só, não pingou nada, mas também no caminho que ele passa é só areia, pedra, mato, nada. É bem profunda essa historiazinha, né? Porque às vezes a gente se acha que não é capaz de fazer alguma coisa para o bem, ou para o próximo, ou para Jesus, ou para Deus, ou seja que for, porque a gente tem algumas imperfeições, ou até muitas imperfeições, e a gente acaba abrindo mão da nossa tarefa, acaba achando que não é capaz, e fica de lado ali, deixando a nossa rachadura aumentar, e até realmente às vezes, né, ficar sem nenhuma utilidade. Mas essa historinha mostra como Jesus, como Deus, age em nossa vida. Ele pega o vaso que precisa ser trabalhado, o vaso que tem condição de servir, de boa vontade. E esse vaso somos nós, é claro. Porque se nós tivéssemos a condição de ser um vaso perfeito, sem nenhum defeitinho, não ia servir tanto. Olha só, um vaso quebradinho deu tantas condições para as flores nascerem. Então vamos ter essa certeza de que todo mundo que trabalha dentro de uma causa espírita, evangélica, católica, protestante, seja o que for, não é um vaso perfeito, porque precisa ser trabalhado. E quem tem que trabalhar também somos nós, compreendendo e entendendo as nossas imperfeições e procurando o dia a dia e dando jeitinho, né? E se melhorando.
através do trabalho no bem, através da ajuda ao próximo, através da conscientização das leis divinas, nós vamos percebendo que nós temos jeito sim, e que nós podemos ser muito úteis, mesmo tendo alguns defeitos. Meu irmão Joaquim, é contigo. Isso é o nosso caminho, passo a passo, para nós chegarmos à perfeição de uma boa plantação. Na casualidade que esse vaso rachou, ele veio ensinar a todos que a vida é prolongada, mas ela tem uma porção de espinhos para nós nos identificar que passo a passo, pingo a pingo, é a razão. É verdade, né? Então, não desistam jamais de fazerem alguma coisa de bem, de bom para você mesmo, para o próximo, para a tua família, porque ninguém é perfeito. E a gotinha de água também mostra para nós que é um trabalho demorado, né? Quantos anos que a senhora passava subindo e descendo aquele montinho, né? Para essas gotinhas de água ir pingando e dar resultado. Então, não é de uma hora para outra que a gente vai estar recalchutado, né? A gente vai demorar muito e muito tempo para estar melhor. Perfeito? Puxa, esquece disso. Mas vai melhorando um pouquinho de cada vez. Joaquim, você já escolheu o evangelho para nós? Já. Vamos lá então. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode botar o dedinho aí. Ela está debaixo da coberta, né? Porque está frio, eu compreendo. Gente, Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 8º. Bem-aventurados os puros de coração. A lição é a lição 11. Escândalos. Se a mão de você é motivo de escândalo, cortem-na. É uma parábola, não vamos pegar a faca agora não, muita calma nessa hora, hein, Henrique? Jesus disse: aquele que escandalizar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que eles aconteçam, mas ai daquele por cuja mão o escândalo venha. Se a mão ou o pé é o motivo de escândalo, cortem-no e atirem-no para longe, para bem longe de vocês, porque é melhor retornar para a vida espiritual, não tendo uma mão ou um pé, do que ter os dois e serem lançados no fogo do inferno. Se o olho é motivo de escândalo, arranquem-no e atirem-no para longe de vocês. Melhor seria retornar à vida espiritual com um olho só, do que ter os dois e serem lançados ao fogo do inferno. Cuidem para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês que lá no céu, seus espíritos protetores veem sem cessar a face de Deus, que também está nos céus, porque eu vim para salvar o que estava perdido. Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11, capítulo 5, versículo 29 e 30, né? Então, essa parábola que fala de arrancar as coisas, né? Na verdade é para a gente ter muito cuidado, muito tato ao estarmos cometendo as nossas ações do dia a dia, não só para com o próximo, mas para com a gente mesmo. E quando fala do escândalo, que o escândalo é necessário, é claro que às vezes o escândalo é necessário para poder alertar os demais que tem alguém no meio de nós que está fazendo alguma coisa muito grave, muito ruim, que pode prejudicar mais pessoas. Mas quando fala, ai daquele por quem vê o escândalo, diz assim, que mesmo aquele que vai denunciar ou vai mostrar o escândalo, tem que ter caridade para poder levar para aquela pessoa uma forma que ele entenda que realmente tem que parar de fazer aquilo. E se não tiver como, se a pessoa for lá, olha gente, fulano de tal, lembra fulano de tal? Ele ainda não está entendendo, ele está fazendo algumas coisas erradas, mas não fica colocando ênfase naquela
naquela forma de falar de alguém, porque aí o escândalo vai estar sendo realmente malicioso, ou seja, você vai estar colocando em exposição ainda maior e desnecessária as pessoas. Basta falar assim: fulano de tal, olha, fulano de tal não é muito confiável, preste atenção. Pronto. Mas precisa falar, fulano de tal, pelo amor de Deus, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo, ele é aquilo. É por isso que fala aqui no Evangelho, ai por daquele que vê o escândalo, porque você vai estar ainda afundando mais ainda aquele irmão no lodo. E agora, se você ficou assustado quando fala de cortar a mão, cortar os olhos, cortar a orelha, cortar tudo, na verdade é também uma parábola, né? Porque antes nós não tivéssemos enxergando algumas coisas para poder falar mal, para poder realmente, né, sentar a pua, como eu falava na FEB, né, para poder realmente acabar com aquele cidadão, ou se a gente não tivesse a mão para não bater, para não brigar em alguém, né? E nesse sentido aqui fala que seria mais interessante que a gente não tivesse um desses órgãos para não cometer ainda mais atrocidade, mais injustiça e mais desamor com o nosso próximo. Então, quando ele fala que é preferível retornar à vida espiritual faltando algum órgão do nosso corpo, é porque nós não teríamos feito o mau uso dele aqui na Terra. Então, toda vez que tiver alguma situação para resolver, a gente não deve se omitir. E se for necessário mesmo, tiver jeito, tem que intervir. Mas intervir de uma forma com que você não vá fazer com que aquilo aumente mais ainda e você acabe ainda prejudicando mais ainda do que na verdade ajudando. O escândalo é necessário, mas como você vai mostrar aquele escândalo? Ou às vezes você não precisa mostrar o escândalo diretamente, mas só dar umas dicas, né? Que o pessoal hoje em dia é bem inteligente, né? Então a gente tem que evitar ao máximo de afundar mais ainda aquele irmão que ainda está se debatendo na lama da vida, né? Achando que tudo vale a pena, menos amar o próximo. Infelizmente tem muitos irmãos que ainda têm o egoísmo, a vaidade, a intolerância, primeiro eu, o resto que se dane, né? Então esses irmãos ainda não conseguiram se encontrar na lei de amor. Joaquim, é mais ou menos isso, né, meu irmão? Que é meio delicado a gente conversar assim, né? Realmente, devemos nos entender, não é cortar a mão, cortar o pé, significa devemos analisar os nossos atos, as nossas atitudes para com os demais. Entretanto, no rol de uma coletividade, de uma sociedade, sempre tem um mestre, um responsável. Esse responsável tem que ter a diretriz, a compreensão, a imaginação de poder suprir alguns defeitos que aparecem no ser humano. A mão está cortada, cortou a mão, porque fez um ato incoerente? Não vamos julgá-los assim, vamos abençoá-lo e encaminhar para o bem, conforme Jesus nos pregou. Com certeza, não vamos agora sair por aí julgando todo mundo, né? Você vê alguém que se ama e fala, esse cara é pronto na vida passada. Espírita às vezes tem mania de ficar fazendo essa história, né? O espírita é desavisado, né? Aquele que não estudou o suficiente, né? Começa a tirar conclusões precipitadas, vê alguma coisa, fala, isso é porque fez aquilo, é porque fez aquilo outro. Gente, a gente não sabe de nada. Nós temos uma leve noção de como deve ser, mas não temos nem o direito, nem a ousadia de ficar dando interpretação para histórias do outro. A gente não sabe de nada, a gente só sabe que a lei divina está aí, a lei de causa e efeito, ação e reação, a lei de amor e caridade, que é a lei maior, para que a gente possa com certeza estarmos nos entendendo e respeitando cada vez mais o nosso próximo. Meus irmãos, um bom sábado para vocês, fiquem com Deus e que amanhã a gente possa estar retornando às 7h45, 7h44 para mais um Evangelho da Manhã. Um bom dia e fiquem na paz. Bom dia a todos e um dia cheio de prosperidade, de sinceridade, de compreensão a todos nós. Deus nos ilumine. Até amanhã, pessoal. Bom sábado, boa feijoada para quem for curtir aí.